Livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6, parte A, por gentileza. Malaquias, capítulo 3, verso 6, apenas a parte A, que nos diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Vou repetir, porque eu, o Senhor, não mudo. Vamos juntos? Porque eu, o Senhor, não mudo. Sente-se com a Bíblia aberta, por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo nesta noite. Qual o tema desta mensagem? O tema é este: Deus nesta noite está falando com a sua igreja, com todos que estão aqui, com todos que estão nos assistindo, e Ele está dizendo: eu, o Senhor, não mudo. Irmãos, às vezes, olhando o texto, para nós fica até um pouco difícil a compreensão. Por quê? Porque vivemos em uma sociedade de constantes mudanças. Se você parar para analisar, o ser humano está sempre mudando. Exemplo nós temos desde o dia do nosso nascimento. Nenhum de nós aqui tem a mesma aparência ou o mesmo porte físico de quando nascemos. Quando nascemos lá da nossa mãe, você era pequenininho, como diz brincando, todo bebê tem carinha de joelho, então você tinha ali um rostinho, você chorava, você era daquele jeito. Passou-se o tempo, você cresceu, o seu corpo foi sofrendo transformações, você foi passando pelas fases da vida, e nós temos aqui pessoas que são crianças, ainda vão passar por algumas fases, outras já são adolescentes, outras são jovens, outras são adultos, outros são idosos. E um dia, se nascemos, um dia morreremos. Perceba que, diante disso tudo, o que é que aconteceu com você até agora, e que ainda vai acontecer até o dia da sua morte? Mudanças físicas. Todos nós, quando nascemos, nasce com cabelo, passa um tempo, alguns vão perdendo o cabelo, alguns preservam o cabelo, houve mudanças. Alguns eram magrinhos, ficaram gordinhos, houve mudanças. Alguns eram gordinhos, ficaram magrinhos, houve mudanças. Alguns eram bonitinhos, ficaram mais feinhos, outros eram feinhos, ficaram mais bonitinhos. As mudanças aconteceram, e por mais que evolua a medicina, por mais que se invista em tecnologia e pesquisa científica para produzir cremes, produzir produtos, produzir questões de saúde que possam trazer uma longevidade para nós, que possa fazer com que a irmã que já tem 80 pareça que tem 50, com que o irmão que tem 80 pareça que tem 40, por mais que a gente use esses produtos, mas as mudanças vão ocorrendo. Por mais que alguém coloque botox, ou alguém faça plástica, ou seja o que for, mas chega uma hora que não dá mais. Chega uma hora que a idade vai pesar, a gravidade vai pesar, e nosso corpo vai mostrar as mudanças que o tempo causou sobre ele. Isso acontece com o ser humano. Outras mudanças que nos acontecem, as mudanças emocionais. Quando nós éramos crianças, nós chorávamos, nós sentíamos tristeza por coisas que hoje, adultos, não nos faz efeito nenhum. Já em contrapartida, coisa que não faz efeito em criança nenhuma, já em nós causa tristeza, causa angústia, causa perplexidade.
Olha as mudanças emocionais que nós temos. Nós tínhamos um pensamento quando éramos criança, tínhamos uma emoção quando éramos adolescente, tínhamos outra emoção na juventude, tínhamos outra emoção na idade adulta. E os mais velhos costumam dizer o quê? Os mais idosos: ah, se eu tivesse a cabeça que tenho hoje, mas a idade que eu tinha antes, eu faria diferente, eu tomaria decisões diferentes, eu seguiria uma vida diferente. Por quê? Porque a pessoa mais de idade, ela é mais amadurecida, ela é mais experiente, então ela percebe que as mudanças a aperfeiçoaram para um pensamento melhor, para uma atitude mais adequada, da qual ela não teve de repente, quando ela era jovem, ou quando ela ainda era uma criança ou um adolescente. Então nós vemos mudanças emocionais. Outra mudança que nós percebemos são as mudanças intelectuais. Se você estuda, se você corre atrás do conhecimento, você vai se tornando uma pessoa mais preparada. Quando você saiu da sua mãe, você era apenas um bebê que só sabia chorar. Daqui a pouco você começou a falar gugu, gagá. Daqui a pouco você começou a falar mamã, papá. Daqui a pouco você começou a dizer o que gosta, o que não gosta. Daqui a pouco você aprendeu. Hoje tem pessoas que falam o idioma português, inglês, espanhol, chinês. Tem gente que fala várias línguas. Tem pessoas que formam em faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ou seja, mudanças intelectuais, mudanças através do conhecimento, através do esforço, do estudo. Você era uma pessoa, se tornou outra. Exemplo, a gente tem vários. Pessoas que antes eram da roça, não sabiam falar, não sabiam escrever direito, e de repente foram atrás dos estudos, e hoje falam melhor, e hoje escrevem melhor, e hoje tem uma visão um pouco mais ampla, tem um raciocínio mais adequado, consegue ter um senso crítico mais apurado. Por quê? Porque foram atrás de mudanças no seu intelecto, foram atrás de mudanças no seu conhecimento, e não há nada de errado disso. Não há nada de pecado nisso. O conhecimento é a sabedoria é o que nós devemos buscar. Então você veja que nós estamos observando mudanças físicas, mudanças emocionais, mudanças intelectuais. Qual é a outra mudança? Mudança espiritual. Você antes era das trevas, você antes não tinha Jesus, você antes servia o diabo, você antes era um idólatra, você antes era um bebum, um cachaceiro, antes você era um prostituto, antes você era uma pessoa que vivia em coisa errada, antes você roubava, você matava, você drogava, antes você enganava, você mentia. Aí Jesus veio, chegou na tua vida, libertou você, escreveu o seu nome no livro da vida, perdoou os teus pecados. Jesus transformou você. Hoje você não é mais um cachaceiro, hoje você não é mais um drogado, hoje você não é mais uma pessoa que se vive em prostituição, hoje você não é mais aquilo que você era. Houve o que? Uma mudança, houve o que? Uma transformação espiritual. Você era filho de Satanás, você pertencia às trevas, e hoje você é filho de Deus, filha de Deus. Hoje você vai para o céu, porque o teu nome está no livro da vida. Então observe que houve mudança espiritual. Olha quantas mudanças acontecem. A terra também muda. A terra de hoje não é mais a terra que era antigamente. A terra da época de Adão e Eva era uma. A terra da época de Noé era uma. A terra da época de Samuel, de Elias, de Moisés, dos profetas, dos patriarcas era uma. A terra da época de Jesus era uma, de Paulo, dos discípulos, dos apóstolos. Aquela terra era de uma maneira. Agora hoje, como está a nossa terra? Hoje nós vemos os problemas dos efeitos das mudanças climáticas, ocasionadas pelo homem, devido à poluição, devido à falta do cuidado do meio ambiente. O planeta está sofrendo, o planeta tem mudança climática. Tem dia que a gente não sabe se é inverno, se é verão, ou se é outono, ou o que é, porque é tudo no mesmo dia. Antigamente, eu me lembro quando eu era criança, que as estações do ano eram todas bem definidas. Você sabia quando era a época do verão, quando era a primavera, quando era o outono e quando era o inverno. Agora não, está tudo misturado. Por quê? Porque o clima mudou, porque as estações mudaram, porque o planeta mudou. Antigamente, se você quisesse enviar uma correspondência, uma mensagem, um aviso para alguém, você pegava um mensageiro, ele ia a cavalo e ele galopava naquele cavalo 3 meses, claro, tendo as épocas de descanso, para chegar no destino. Você colocava um papel dentro de uma garrafa, tirava
jogava no mar, e quem sabe ela alcançava depois de 1, 2 anos o seu destino. Antigamente você tinha o correio, ainda tem, que você manda a carta. Agora hoje você tem o WhatsApp, hoje você tem Telegram, hoje você tem e-mail, hoje é tudo rápido, é tudo fácil, mudou, ampliou. Hoje você fala com alguém por videochamada, a pessoa está lá do outro lado do mundo, você está do lado de cá, e dá para conversar. Hoje alguém pode assistir esse culto morando na Inglaterra, morando na Espanha, morando em Portugal, morando nos Estados Unidos. Antigamente não tínhamos nada disso. Para você assistir um culto, para você assistir um congresso, você tinha que comprar uma fita para colocar no videocassete, para poder assistir aquela festividade que aconteceu há não sei quanto tempo atrás. Hoje não, dá para ter culto ao vivo, e as pessoas que estão recebendo a glória aqui, recebe lá. As pessoas que estão recebendo a bênção aqui, recebe lá. O Deus que está falando aqui, fala lá. Quantas mudanças aconteceram e acontecem comigo, com você, com a terra, com a nossa vida. Eu poderia citar vários, inúmeros exemplos aqui. Existem mudanças para melhor, existem mudanças para pior, existem mudanças boas, existem mudanças ruins, mas o que eu quero que você se atente é que mudanças estão dentro do nosso mundo, mudanças fazem parte da nossa vida, mudanças estão no nosso cotidiano. Agora Deus não muda. Eu e você nascemos, vivemos e morremos, e Deus não muda. A terra muda o clima e Deus não muda. As estrelas mudam e Deus não muda. O céu muda e Deus não muda. A terra muda e Deus não muda. O inferno pode até mudar e Deus não muda. Eu e você mudamos, nossas emoções mudam. Uma hora a gente quer, outra hora a gente não quer. Uma hora a gente gosta, outra hora não gosta. Mas Deus não muda, não muda. Eu, o Senhor, não mudo. Aleluia, eu quero glorificar a Deus. Por quê? Porque quando eu olho para Deus e vejo que Ele não muda, significa o seguinte: Ele é e Ele permanece. Ele é e Ele permanece. Ele é e Ele permanece. Se Deus mudasse, Ele não seria Deus, mas é justamente por Ele ser imutável, nele não há mudança e nem sombra de variação. Tiago capítulo 1 versículo 17 vai nos apresentar o texto sagrado, e a Bíblia vai nos dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Aleluia. Meu Deus e o teu Deus não muda. A imutabilidade de Deus faz parte do seu atributo. A imutabilidade de Deus faz parte do seu ser e caráter. Aleluia. Eu e você passamos por mudanças físicas, emocionais, intelectuais, passamos por mudanças espirituais, mas Deus permanece o mesmo. Deus não muda jamais. Deus não envelhece. Deus não morre. Deus não nasceu e Deus não vai morrer. Ele é o mesmo e subsiste eternamente, porque Ele é o Senhor da glória. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor que não muda. Ele não muda. Salmos capítulo 102 verso 25 até o 27, a Sagrada Escritura vai nos dizer: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles
perecerão, ou seja, eles vão mudar, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás e ficarão mudados. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Se você crê num Deus que não muda, levante a sua mão e glorifique a Jesus. O problema é que nós, por termos uma vida de mudanças, achamos que Deus muda igual a gente. O problema é que nós, por vermos em nós mudanças, até na nossa fidelidade a Deus, até na nossa permanência na presença de Deus, vamos dizer a verdade aqui, meus irmãos, os crentes só Deus e só a graça e a misericórdia. Por quê? Porque uma hora o crente tem mês que ele quer tudo, ele quer servir, ele quer orar, ele quer jejuar, ele quer evangelizar, ele quer buscar, ele quer fazer a obra, ele quer estudar, ele quer aprender, ele quer pregar, ele quer evangelizar, ele quer tudo, mas tem mês que ele não quer mais nada, ele muda. Tem mês que ele não quer vir na EB mais, tem mês que ele não quer vir mais no culto de doutrina, tem mês que ele não quer mais servir a Deus, tem mês que ele não quer mais nada, ele quer chutar o balde, ele quer abandonar tudo, ele quer largar tudo para lá. Tem mês que a luta não parece nada, porque a tua fé está tão grande, que você fala que luta, que nada. Eu sirvo um Deus grande, eu sirvo um Deus poderoso, eu sirvo um Deus que pode tudo. Mas tem mês que pode vir uma lutinha, e você quer já entregar os pontos, e você já quer desistir, e você já quer recuar, e você já quer abandonar Deus. A mudança vem, mas louvado seja o nome do Senhor, que o meu Deus e o teu Deus não acompanha as mudanças que eu e você temos. O meu Deus e o seu Deus continuam o mesmo. Você vem, Ele é o mesmo. Você não vem, Ele é o mesmo. Você adora, Ele é o mesmo. Você não adora, Ele é o mesmo. Deus não depende de mim e de você para Ele ser Deus. Deus não depende do teu culto e do meu para Ele ser Deus. Deus não depende do teu glória e do meu para Ele ser Deus. Ele continua sendo Deus, permanecendo Deus, soberano, altíssimo e Rei dos reis para sempre. Oh glória! Como Deus não muda, tudo que está ligado a Deus também não muda. Vou repetir: como Deus não muda, tudo que está ligado a Deus não muda. O que está ligado às trevas e ao homem muda, mas o que está ligado a Deus não muda. Tem um texto da Bíblia que diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, ou seja, eles não mudam, mas permanecem para sempre. Quando você está ligado com Deus, quando você está grudado em Jeová, Deus te ajuda a não ser uma pessoa tão volúvel como você é. Deus te ajuda a permanecer, Deus te ajuda a se firmar, Deus te ajuda a se posicionar, Deus te ajuda a não desanimar, não retroceder. Mas pode observar, todas as vezes que nos afastamos de Deus, nós tendemos a mudar para pior. Todas as vezes que nos distanciamos de Deus, a tendência é irmos ladeira abaixo. Mas quando nos aproximamos dEle, quando nos enchemos da presença do Espírito dEle, quando estamos buscando a face dEle, quando estamos confiando nele, mas você pode ver, mudamos? Sim. Como, pastor? Mudamos para melhor. Nós orávamos menos, passamos a orar mais. Nós cultuávamos menos, passamos a cultuar mais. Nós buscávamos menos e passamos a buscar mais.
porque nos aproximamos dele. Como diz aqui na sexta-feira, é o culto do perto. Perto está o Senhor daqueles que invocam o seu nome. A Bíblia vai nos dizer, a Bíblia vai nos falar: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai-o enquanto está perto. Aleluia. Como Deus não muda e tudo que está ligado a Ele não muda, por isso que quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus não muda. Porque Jesus e Deus é a mesma pessoa, um está ligadinho no outro, e o Espírito Santo também. A Trindade não muda. Hebreus capítulo 13, versículo 8 vai nos dizer: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não muda, Jesus não muda. Jesus é o mesmo, hoje, ontem e eternamente. Ele não muda. Quando eu olho para o Espírito Santo, ele também não muda. Hebreus capítulo 9, verso de número 14, o texto sagrado vai nos dizer e revelar que o Espírito Santo é o Espírito eterno. Se ele é eterno, quer dizer eternidade. Eternidade não tem começo, nem meio, nem fim. Eternidade, ao nome diz, é eternidade, é para sempre. Não há o início, não há o meio e não há o final. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são eternos. Ou seja, eu e você temos finitude. Eu e você um dia chegaremos ao final, mas ele não. Ele tem infinitude. Ele é infinito. Deus não acaba nunca, Deus não termina nunca, Deus não encerra nunca. Aleluia. E esse Deus poderoso é o Deus que não muda. Então Jesus também não muda, e o Espírito Santo não muda. Então o que eu quero dizer com isso? O sacrifício do Calvário não muda. O mesmo Jesus que morreu na cruz para salvar você e eu é o mesmo até hoje, e é o mesmo para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Eu poderia falar de muitas coisas que são ligadas a Deus e não mudam, porque Deus não muda, mas eu apenas peguei as principais para essa noite, conforme o Senhor me direcionou. Então falei para você que se Deus não muda, Jesus não muda, o Espírito Santo não muda. E último lugar, se Ele não muda e está ligado a Ele, o que mais não muda? A sua palavra não muda. Estão tentando mudar a palavra, estão tentando dizer que esta palavra não serve, mas estão muito enganados. Me ouçam os teólogos da teologia moderna, da teologia que não vale de nada, da teologia progressista. Vocês estão enganados, vocês estão mentindo, e Deus vai cobrar de vocês, teólogos. Sabe por quê? Porque esta palavra é imutável, porque o dono dela é imutável. Esta palavra não muda, porque o autor dela não muda. Esta palavra permanece para sempre. Vocês teólogos um dia vão passar, mas esta palavra permanece para sempre. Se você olhar na Bíblia Sagrada, primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo 24 e versículo 25, você vai ver que está escrito lá: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra, pega a tua Bíblia e levanta para o alto. A palavra do Senhor permanece para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Ela não muda, o autor não muda, a palavra não muda. Quantos dão glória a Deus pela palavra de Deus? Quantos dão glória a Deus pela palavra que não muda? Lucas capítulo 21, versículo de número 33, está escrito na Bíblia Sagrada: passará céu e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa palavra não passa.
E aí vem para nós a seguinte questão: pastor, o senhor apresenta um Deus que não muda, o senhor apresenta nesta mensagem um Senhor que não muda, é imutável, e a Bíblia vai nos mostrar que Ele permanece, a Bíblia vai nos mostrar que Ele é, a Bíblia vai nos dizer que Jesus é, que o Espírito Santo é, e que neles não há mudança alguma, e a palavra de Deus também não muda, como o senhor acabou de falar, pastor. E o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a sua vida? O Deus que te chamou não mudou, o Deus que te prometeu não mudou, o Deus que te declarou que vai operar na tua casa, Ele não mudou, Ele vai operar na tua casa. O Deus que falou que vai salvar a tua família, Ele não mudou, Ele vai salvar a tua família. O Deus que falou que vai retroceder essa situação que está envolvendo o teu filho e a tua filha, é o Deus que vai cumprir a sua promessa. Por quê? Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Confie, acredite, eu o Senhor não mudo, eu o Senhor não mudo, eu o Senhor não mudo. Daralabia canto rebadai. Eu sinto o Espírito de Deus nesta palavra. Rabacanto rebandala subia, recontia rabacanto ralabagia saberequemanai. O diabo tem tentado soprar na tua mente que eu mudei. O inimigo da tua alma tem tentado soprar no teu coração que eu mudei. O inimigo está tentando tirar de você a segurança e a confiança, dizendo que eu mudei. Mas eu, Senhor, estou falando dentro desta palavra contigo nesta noite. Eu não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Ninguém me faz mudar, diz o Senhor. Não há rebeldia que me faça mudar, não há transgressão que me faça mudar, não há nada que me possa mudar, diz o Senhor para a igreja. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas antes que todas as coisas aconteçam. Deus é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onipotente, todo o poder está nele, todo o poder é dele, todo o poder é com ele. Ele é o grande El Shaddai, palavra do hebraico que significa o Deus Todo-Poderoso. Quem é o homem para contender com o meu espírito, diz o Senhor? Quem é os mundos? Quem são os reinos? Quem são os impérios que acham que podem mandar e desmandar e contender com o meu espírito, diz o Senhor? Ele tem todo o poder está nele. Basta apenas 3 minutos, 26 segundos, que ele corte o oxigênio e todos nós vamos à morte, e todos nós pereceremos. Mas louvado seja o nome dele, que pode tirar o oxigênio da terra. Não mata o Espírito de Deus, não mata o Espírito de Deus. Ele é fiel. Diz a Bíblia Sagrada lá em Timóteo, que mesmo que eu e você sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Aleluia. Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é santo, Ele é bondoso. Deus está falando aqui nesta noite: confie em Deus, confie em Deus. Ele não muda, Ele vai operar na tua casa, Ele vai agir no teu casamento, Ele vai agir na tua família, Ele vai agir no teu trabalho, Ele vai agir na igreja, Ele vai agir no teu chamado, Ele vai levantar teu ministério. Não duvide, porque eu, o Senhor, não mudo, não mudo. Tem um hino